Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um nosso podcast. E no podcast de hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série Consertando-se Diante de Deus. No primeiro episódio nós falamos sobre o pecado e hoje nós vamos falar sobre o arrependimento. E como é dia habitual, hoje eu não estou sozinho, ainda estou com o evangelista Pedrito e vai me acompanhar em toda esta série. E quem não me conhece, eu sou o evangelista Arsenaldo. E a gente vai falar sobre o arrependimento, uma questão que tem causado, digamos, muita discussão no seio evangélico, uma grande discussão mesmo, e as pessoas têm perguntado o que é de fato arrependimento, e a gente está aqui para conversar em torno desta palavra, em torno de trazer o sentido real da coisa, para que possamos chegar a uma percepção conjunta. Mais uma vez nós estamos aqui, meu nome é Pedrito. Sempre estamos juntos a trabalhar com o evangelista Arsenaldo. Realmente estamos aqui para falar sobre o arrependimento. O que tem se notado hoje, temos pessoas que frequentam várias igrejas, mas não têm uma vida arrependida e ainda continuam a praticar algumas coisas erradas, e notamos como se fossem homens certos, mulheres certas, mas ainda não alcançaram o arrependimento genuíno. Falando do arrependimento, nós percebemos que o arrependimento é no original, ou seja, no grego, metanoia, que pode ser traduzida como sendo mudança de atitude, mudança de comportamento, e alguns traduzem essa palavra como sendo mudança de coração. Então, isso tem causado diversa confusão, diversa discussão, porque as pessoas perguntam mudança de atitude em relação ao quê? Mudança de comportamento em relação ao quê? Ou seja, se eu devo mudar, deve ser mediante a uma determinada coisa. Devemos nos posicionar, por exemplo, existem passagens bíblicas que nos dizem que arrependeu-se o Senhor de ter feito homem, no caso de Gênesis 6:6. A palavra de Deus nos diz que Deus arrependeu-se. E encontramos também passagens bíblicas dizendo que Deus não é homem para que se arrependa. E a gente aqui já fica meio confuso. Arrependeu-se Deus e Deus não é homem para que se arrependa. Então, o que é de fato arrependimento? Bem, no sentido geral, quando se fala de arrependimento, a pessoa deve sentir primeiro tristeza pelas atitudes ou pelo comportamento vivido atualmente, e esta pessoa criar um esforço e desejar mudar e abandonar tudo aquilo que ele pratica. Agora, espiritualmente falando, o arrependimento deve causar mudança de atitude. Em que sentido? A pessoa vivia no pecado, praticava o pecado, então, e deseja viver uma vida diferente, mas para chegar a este nível de viver uma vida diferente, precisa se arrepender, largar tudo e abandonar o pecado e passar a viver uma nova vida já arrependida. Então, eu gostaria de tentar entender aquilo que é a tua percepção quanto a passagens, essa passagem do livro de Gênesis 6:6, que diz: arrependeu-se o Senhor de ter feito homem, e também das passagens bíblicas, ou seja, da passagem que diz que Deus não é homem para que se arrependa. Qual é a explicação em torno disto? Arrependeu-se o Senhor de ter feito homem e Deus não é homem para que se arrependa. Quando a Bíblia fala de que Deus se arrependeu por ter feito o homem, e assim como Deus não é homem para que se arrependa, tem nada a ver com a questão de deixar. Deus não tem um mal, ou Deus não é maldade, ou Deus não é pecado. Mas quando diz que se arrependeu por fazer, são as situações comportamentais que o homem ia mostrando na face da terra. Aí Deus começa já a procurar proporcionar uma nova etapa para trazer a solução
a vida do homem. Realmente Deus também não é homem para que se arrependa, porque tudo que Deus faz é certo, é correto, nele não há falha, não é como um homem que vive de falhas, que vive no pecado. Deus é santo e tudo que ele faz é correto. Será que a palavra arrependimento não podia ser traduzida, ou seja, neste caso aqui, nós não podíamos traduzir ela como sendo voltar atrás? Porque nós estamos em uma situação em que Deus fez algo, fez perfeito, e de repente o homem pecou, ou seja, Deus voltou atrás. Não sei se seria uma analogia correta, mas eu aqui consigo perceber que o arrepender-se do Senhor seria um ato de, como posso dizer, de recuar, até não bem recuar, um ato de, como é que posso trazer à mente, como é que posso explicar, seria um ato de, Deus fez algo perfeito, e no entanto o homem pecou, e o Senhor queria destruir o homem, só que o Senhor voltou atrás daquilo que era a sua atitude. Então nós podemos entender aqui o arrependimento de Deus como sendo uma mudança de atitude daquilo que ele pretendeu para o homem. Por isso palavras como arrependimento, ou seja, é a mesma coisa quando nós falamos de igreja, eclésia, chamados para fora. Nós estamos aqui a mostrar que chamados para fora, mas a pergunta seria chamados para fora do quê? Ou seja, arrependimento, arrepender-se do quê? O importante é saber do que nós devemos nos arrepender. Porque se falarmos arrependimento e nós traduzirmos isso de forma literal, podemos entender que podemos nos arrepender de diversas coisas que nem chegam a ser pecado. Podemos arrepender de uma nossa maneira, posso dizer, podemos nos arrepender de algo que a gente fez e a gente pensar, não, temos que mudar, fazer melhor. Podemos nos arrepender de ter faltado uma aula, porque a gente já sabe que aquela matéria vai sair num teste. Então, num contexto geral, é necessário que se defina, ou seja, arrepender-se de o quê? Arrepender-se de o quê? Porque o que está em questão aqui não é bem o arrependimento como tal, mas a questão é arrepender-se do quê? Porque nós já sabemos que o arrependimento é uma mudança de atitude, mudança de comportamento, mas a respeito de o quê? A respeito daquilo tudo que pode me levar ao mal. Por exemplo, quando nós vemos alguém ou alguém que está em passos largos de já ao cometer a coisa lhe leva ele a ficar triste, leva ele já a praticar coisas que não agradam a Deus, e ao observar isto, de que o fato de não se arrepender vai lhe fazer falhar o alvo de entrar no céu. Então, esta pessoa, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que pode me causar consequências ou danos, é isso que eu devo olhar para poder largar e abandonar para salvaguardar a minha própria vida. Tanto nas outras coisas, tanto principalmente também quando fala-se do pecado. Nós estamos a falar aqui o arrependimento no seu todo, porque o primeiro episódio nós estamos a falar sobre o pecado. Então o arrependimento que nós estamos a tratar está virado mesmo ao cometermos o pecado, que deve olhar nos passos de como é que essa pessoa deve, como é que podemos conhecer que esta pessoa já está arrependida. Primeiro, é a confissão daquilo que ele pratica. Segundo, é a vida transformada que esta pessoa vai viver após o arrependimento. Porque tem pessoas que falam uma coisa, ele chora, vai sentir remorso por alguma coisa, mas ele não tomou a decisão de largar, não tomou a decisão de abandonar, continua ainda a fazer a mesma coisa. Isso não é arrependimento, é um arrependimento falso. O arrependimento verdadeiro envolve a confissão, envolve uma vida transformada, uma nova vida, porque já a pessoa tomou a decisão de largar tudo que estava a praticar. Estavas falando sobre um assunto bastante importante que eu aqui podia chamar como sendo a diferença entre o falso e o verdadeiro arrependimento. Porque nos dias atuais, ou seja, muitas pessoas têm dito estou arrependido,
porque se calhar sentiram remorso por algo de errado que eles fizeram, ou porque foram apanhados, foram pegos em flagrante, é um delito, é um pecado, e eles dizem estou arrependido. Não, é com frequência mesmo, nas televisões, nas rádios, nós acompanhamos pessoas no tribunal, eu estou arrependido, porque eles foram pegos, e é meio complicado entender isso, porque eles dizem que estou arrependido, mas certamente acabamos voltando para o mesmo ato. Então, o verdadeiro arrependimento ele é caracterizado sim com sentimento de culpa, sente culpa por alguma coisa que fez e também acompanhado por confissão. Uma questão muito importante aqui é a confissão de pecados, e esta confissão que deve ser feita a Deus, aos homens. Nesse caso, os homens, a pessoa que nós pecamos contra ele, nós podemos confessar para ele, ferimos nosso irmão, temos que arrepender-se e temos que confessar o que nós fizemos. Isso também demonstra, uma das evidências que a pessoa está arrependida, e não necessariamente precisar que alguém nos pegue. Ou seja, muitas pessoas não conseguem, elas cometem pecado, sentem remorso e dizem que estão arrependidas. Mas enquanto o verdadeiro arrependimento, ele é caracterizado por sentimento de culpa, dor. E há uma coisa muito importante que é abandono do ato cometido. Por exemplo, se a pessoa está arrependida de ter feito algo, ele vai ter que abandonar aquela prática. Então isso aqui é uma das grandes evidências de que a pessoa verdadeiramente está arrependida. Porque a palavra nos induz a uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Quer dizer que quando o assunto é mudança, é uma conversão. De modo que se eu estava habituado a roubar, se eu estou arrependido, quer dizer que eu já não vou mais praticar aquele ato. E nós entendemos literalmente e tanto como espiritualmente. Bem, falando do arrependimento verdadeiro, deve envolver toda a personalidade da pessoa. São três componentes que fazem alguém ser uma pessoa. Quando falamos de que aquele se arrependeu, quais são, qual é essa personalidade que deve ser atacada? Primeiro, o intelecto da própria pessoa deve se sentir, deve estar resolvido. Segundo, emoção da própria pessoa também. Ele como é que se sente mediante o que foi dito ou o que foi ensinado ou o que estava a confessar. E a seguir também deve mostrar vontade de que nesta área ou esta pessoa que possui essa personalidade, que tem o intelecto, a emoção e tem a vontade e já é uma pessoa completa, todas essas áreas aqui devem ser preenchidas de modo que este arrependimento tenha resultados positivos. Porque se eu só tenho um arrependimento em alguma parte ou só noutra parte e não estou completo, isso significa que qualquer dia eu posso retomar a praticar as mesmas coisas que eu estava a fazer anteriormente. E o que nos ensina a Bíblia é o arrependimento deve trazer resultados positivos, tanto no seio da minha família, tanto no seio da minha congregação, tanto no meu trabalho. Todos os indivíduos, todas as pessoas que estavam a me ver com uma direção de vida que eu vivia e desde já me arrependi, também devem passar a conhecer a minha nova vida que há em Cristo Jesus como resultado de arrependimento obtido pelo abandono de práticas que eu vinha fazendo anteriormente. Então, qual seria a relação entre o arrependimento e a fé? Porque é muito importante nós entendermos isso, a relação que o arrependimento tem e a fé. Qual é a relação? Tem uma grande relação e muito importante quando falamos de arrependimento e fé. Vou dar um exemplo. Eu vou decidir de que a partir de já quero largar tudo, mas não tenho fé nisso que eu estou a dizer de que sim, é possível. Então, o que é necessário é
vou tomar a decisão, mas preciso também da fé estar acompanhada para que esta decisão esteja complementada. Eu devo crer de que posso sim mudar a minha vida, posso largar tudo, confiando naquilo que eu confio. Por exemplo, quando falamos de fé, o que é isso? Qualquer homem tem fé tem crença por alguma coisa ou por alguma divindade. Ao cristão tem fé e crê bem em Deus. Então, preciso crer, ter fé de que sim, posso mudar minha vida. E aí vou tomar a decisão de me arrepender para viver já nova vida. Sem fé, e eu posso tomar várias decisões, quero largar, mas não tenho fé de que vou mudar ou vou viver uma vida transformada. Não estarei a fazer nada. Então há necessidade de ter fé e ser homem e mulher arrependido. É que eu estava perguntando assim, porque nós podemos mudar de atitude em relação a uma determinada coisa sem mesmo ter fé. E quando o assunto é fé, ou seja, a fé produz arrependimento. Porque a partir do momento que nós acreditamos em Deus, nós vamos nos arrepender. A partir do momento que nós ouvimos o Evangelho e nós cremos, nós vamos nos arrepender. E o arrependimento, ele não produz, ou seja, ele não depende. A fé vai gerar arrependimento, mas o arrependimento não vai gerar fé. Quer dizer que é necessário que nós tenhamos fé para que possa gerar o arrependimento e não o contrário. Por exemplo, se eu tenho fé, ouvi a palavra de Deus, ouvi o Evangelho e eu creio, é a palavra que eu ouvi que vai produzir o arrependimento em mim. E eu percebo desta forma que há uma relação, e esta relação é muito importante porque as pessoas precisam ouvir para crer. Ou seja, o Evangelho o Evangelho é persuasivo. Ele vai persuadir a pessoa a acreditar. E quando a pessoa acredita, o que acontece? Ele vai se arrepender, vai abandonar as suas práticas antigas, suas iniquidades, seus pecados, nesse caso, vai mudar de vida. Porque o arrependimento é muito importante nas nossas vidas por conta desta questão de nós abandonarmos, porque o Evangelho nos fala sobre uma mudança de vida, nos fala que nós precisamos nos arrepender, ou seja, nós precisamos ter uma vida transformada, de modo que o velho homem passa e em nós surge um novo homem. Bem, de facto, não é possível nós falarmos muitas vezes, muitos dias ou todas as vezes de arrependimento também sem olhar a questão de fé, né? Ou sem olhar a questão do Evangelho. Muita gente tem chorado em várias igrejas como sinônimo que estão arrependidos e choram amargamente, e isso pode convencer, né? Faz com que possa convencer vários líderes de que realmente aquele papá, aquela mamã, aquele jovem já está arrependido. Mas em contrapartida, até dia seguinte já está a praticar as mesmas coisas. Isso é questão de remorso. É remorso pelo ato cometido. E a Bíblia nos mostra sobre homens que também tiveram o mesmo comportamento. Podemos falar do rei Saul, que ele sentiu remorso pelo que ele fez, mas não chegou de se arrepender. Podemos falar de Davi, ele sentiu remorso também quando ele cometeu aquele pecado, mas no momento ele não se arrependeu. Então, o que tem acontecido nos dias atuais, nós temos confundido remorso com arrependimento. O remorso é uma tristeza. Nós precisamos entender que o remorso é uma tristeza e que essa tristeza deve gerar o arrependimento. Porque nós sentimos tristeza por algo que nós cometemos e temos que tomar a decisão de não voltar a praticar aquele ato. Bem, realmente muita gente tem sido
desafiado com esta palavra, com o Evangelho. Até alguns se perguntam, mas eu vou me arrepender de o quê? Faço o quê? Eu não matei ninguém, não insultei ninguém, eu vivo da minha maneira, compro minha bebida, sento em casa e fico a beber, não provoco ninguém. E para ele pensa que o que ele faz é tudo melhor. Mas, segundo a palavra, tudo aquilo que vai me fazer falhar o alvo de entrar no céu chama-se pecado. E o que Deus não gosta ou não se agrada, é isso que eu devo desde já começar a crer no Evangelho, começar a crer na palavra de Deus, para começar a gerar o arrependimento na minha vida. Temos muitos homens que justificaram de que eu a partir de já vou mudar, a partir de já vou fazer aquilo, mas acaba chegando num dia, num nível, digamos que continua ainda na mesma tecla. Sim. Mas é que, para mim, quando eu disse vários homens, eu corri para mim mesmo. Eu corri para mim e percebi que muitas vezes eu me encontrei nesta situação de dizer que estou arrependido porque sentia remorso por aquilo que eu tinha feito. Estou arrependido, remorso. Estou arrependido, remorso, porque outro dia seguinte eu voltava a praticar. Ou depois de um mês, uma semana, passava o remorso, eu voltava a praticar, mas sempre estou arrependido. Dessa vez eu estou arrependido, mas sempre voltava a praticar. Então é uma questão de decisão, uma questão de mudança completa. Nós temos que mudar por completo. E a Bíblia nos mostra claramente sobre a necessidade do verdadeiro arrependimento. E a igreja é chamada a arrepender-se do que? Do pecado. O que nós falamos logo no primeiro episódio. A igreja é chamada a arrepender-se do que? Dos seus pecados. Ou seja, a mudar de atitude, a mudar de mentalidade, a mudar de comportamento. Se nós vivíamos numa prática de pecado, nós precisamos mudar este comportamento e passar a ver uma vida de santidade. Porque a Bíblia, em diversas passagens, nos traz sobre esta questão de arrepender-se. Nós encontramos, por exemplo, em Apocalipse 2:16, o Senhor falando a mesma questão, dizendo arrependa-te. E são várias passagens que o Senhor pisa na mesma tecla, dizendo arrependa-te, porque é uma questão muito importante. Mas como eu estava a dizer aqui como eu disse anteriormente, que primeiro a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve o Evangelho, e este Evangelho vai produzir em nós o arrependimento, a partir do momento que nós cremos pela fé e alcançamos a salvação das nossas almas. Para terminar, arrependimento não tem idade. Não tem nenhuma faixa etária que só os adultos é quem pode se arrepender, ou as crianças, ou os jovens. Todos nós devemos nos arrepender. Quantas vezes posso me arrepender? Todas as vezes que eu cometer algo que não agrada ao meu irmão, algo que não agrada a Deus, eu devo me arrepender. Será que vamos continuar assim? Sim, até que Jesus volte buscar a sua igreja. Enquanto estivermos na face da terra, continuemos a confessar os nossos pecados, a entregar tudo. Continuemos a nos distanciar do pecado, a nos arrepender de todo o mal cometido e passarmos a viver uma nova vida. E dizer que também nunca é tarde se arrepender. Nunca é tarde. Não diga que eu já estou velho, ou nesta situação que eu estou doente assim, é tarde para eu me arrepender. Nunca é tarde. Sempre Deus dá chance a todos que se preocupam em viver uma nova vida. Obrigado. Obrigado você que nos acompanhou até esta altura. Que Deus ricamente possa abençoar você. Obrigado mesmo. Queremos pedir, se você não é inscrito neste canal, para que se